Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 14, Um Soco no Estômago. Depois de muito tempo, período que não sabia precisar em meses ou anos, eu despertei de repente, como quem acorda de um pesadelo. Porém, no meu caso, tudo estava muito mais confuso. Não me lembrava dos últimos acontecimentos em Varsóvia, apenas de querer fugir daquele ambiente infernal, da desilusão de viver em um mundo totalmente caótico, da dor de não enxergar um sentido que confortasse o coração ou justificasse tamanha desventura, e de ter sorvido aquele veneno numa noite fria e solitária. Eu não pensava em morrer, queria apenas parar de sofrer. Foi um sono muito pesado. Todo o meu corpo estava fraco e enrijecido, e minha mente fervilhava, tentando entender o que acontecia. A guerra teria acabado? Eu teria sido recolhido em algum estranho hospital das forças aliadas? Não havia sonhado, isso era claro, mas a memória também parecia ter sido prejudicada. Enfim, precisava ser mais pragmático. No entanto, outras coisas mexiam com a minha cabeça. O quarto do hospital no qual despertei, por exemplo, era totalmente fora dos padrões que eu conhecia até então. O aposento era extremamente confortável e relaxante, com aromas deliciosos no ambiente. Luminosidade agradável, decoração simples e uma janela. Sim, tudo o que precisava era chegar até ela. Entretanto, a tentativa de levantar da cama foi totalmente infrutífera, já que minhas pernas estavam tão fracas que mal respondiam aos meus comandos mentais. Além disso, após alguns minutos acordado, percebi melhor que sentia dores intensas na garganta e no estômago. — Tem alguém aí? Gritei, embora a voz tenha saído meio trêmula e vacilante. Algo me dizia que estava entrando em território totalmente desconhecido. De repente entrou pela porta uma mulher, que parecia ser uma enfermeira. — Bom dia, Lucas, disse ela. Estamos muito felizes pelo seu despertar. Meu nome é Hannah e podemos conversar um pouco enquanto fazemos alguns exercícios. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saber onde estou. Respondi um tanto desnorteado. Não reconheço esse lugar. Ah, sim. Já esperávamos uma saraivada de perguntas assim que você acordasse. Isso tudo deve estar sendo realmente muito confuso. Podemos começar com você me dizendo do que se lembra. Vacilei por um instante, pois não sabia ainda se podia confiar naquela mulher, mas estava tão fraco que decidi falar. Pois bem, senhora Hannah, a ocasião pede que sejamos um tanto diretos. Lembro-me de estar preso no gueto de Varsóvia, doente e submetido a trabalhos forçados. Depois foi tomando vulto dentro de mim a ideia de exterminar minha própria vida. Lembro-me de ter sorvido o veneno. Desse ponto em diante, as lembranças se embaralharam e não pude continuar o relato. Comecei a ficar realmente intrigado quando Hannah falou. Não se preocupe, agora, descanse, a vida é o nosso eterno presente. E saiu deixando-me refletir sobre aquela frase enigmática. Antes percebi que foram aplicadas medicações que me causaram um novo torpor, e novamente o sono venceu. Despertei horas depois e fui surpreendido pela figura de um médico ao meu lado, fazendo anotações enquanto me examinava. Quando percebeu que eu estava alerta, ele disse: Olá, Lucas, muito prazer em conhecê-lo. Chamo-me Fergus e sou seu médico. Como está se sentindo hoje? Curioso, dei seguimento ao diálogo. Dr. Fergus, sinto-me fraco e com dores na garganta e estômago muito fortes. E minha mente inquieta clama por explicações. Onde estou? Está num hospital. O veneno causou danos sérios ao seu corpo físico. Eu sabia que algo dera errado. Quero lhe dizer para se acalmar, porque todas as respostas chegarão. Você dormiu por muito tempo e recomendo que não se apresse em querer entender tudo e em se levantar rapidamente da cama. Vou ministrar um sedativo leve para que sua mente se acalme. Logo será convenientemente esclarecido por uma de nossas terapeutas. E antes que eu pudesse protestar, novamente um torpor, dessa vez brando e agradável, fez com que eu me entregasse de novo ao sono. Não sei por quanto tempo dormi. No entanto, dessa vez acordei numa outra sala, numa espécie de consultório. Eu estava instalado numa espécie de cadeira de rodas, pois ainda não podia andar. A sala era bem simples, mas muito aconchegante. Parecia que tudo fora preparado de modo que me deixasse confortavelmente disposto a falar e ser ouvido, mas eu só queria entender. Passado alguns minutos, adentrou o recinto um profissional usando um macacão azul claro, com um logotipo triangular. Tratava-se de uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos louros, presos,
Dona de um ar de muita seriedade, arregalei os olhos e ela pareceu entender que eu não sabia nem por onde começar a perguntar. Porque disse: meu nome é Lauren, faço parte da equipe do hospital, sou terapeuta e estou aqui para ajudá-lo a compreender onde está e a buscar as respostas de que seu coração necessita. E assim começou a primeira de muitas sessões. As primeiras semanas foram dedicadas ao estudo da minha personalidade. Foi especialmente difícil para uma pessoa como eu começar a aceitar a abordagem e isso dificultou um pouco o processo. Não sei se por desespero ou por tédio resolvi, enfim, colaborar com a terapia. Por algum tempo decidi desistir de tentar entender o que estava acontecendo e percebi que isso me fez bem. Comecei a pôr para fora o que sentia e tudo começou a fluir mais rápido. Porém, ainda me incomodava não ter acesso às respostas rápidas sobre onde eu estava exatamente. Se a guerra já tinha acabado ou por onde andavam pessoas de meu antigo convívio. Mas algo me dizia que tudo seria explicado. De alguma forma, eu tinha certeza de que ali não me fariam mal. Eu, que sempre fui tão desconfiado, não achava explicação para a convicção. Depois de várias sessões, que ocorriam quase que diariamente, já me encontrava mais lúcido e fisicamente forte. Fui transferido para uma ala específica onde tive acesso aos mais incríveis recursos terapêuticos, que muitas vezes pareciam saídos de contos de ficção científica, o que só reforçava a minha suspeita de que estava muito longe da velha Varsóvia. Já conseguia caminhar e realizar sem auxílio as atividades da vida diária. Tive acesso a diversos profissionais de saúde especializados em reabilitação física e mental. As dores de garganta e estômago diminuíram muito, graças a medicamentos e tratamentos estranhos, dos quais nunca havia ouvido falar. Toda essa parafernália, às vezes, me deixava um pouco desconfiado de que havia sido capturado por cientistas nazistas, mas isso não fazia o menor sentido porque nunca havia sido tão bem tratado. Tive um pouco de dificuldade de me adaptar aos alimentos daquele lugar, já que tudo era à base de caldos, sucos concentrados, sopas, frutas e uma espécie de pão esquisito. Eu sempre gostei muito de carne e a adaptação foi demorada. Boa parte da memória já havia retornado, mas algumas lembranças ainda não se encaixavam e eu acreditava que não passavam de delírios. Lauren me disse, então, que era chegada a hora de conversarmos sobre os últimos acontecimentos de minha passagem pelo gueto de Varsóvia. Ela pediu que eu me acomodasse numa espécie de poltrona cheia de aparelhos que monitoravam constantemente os meus sentimentos, emoções, até alguns pensamentos mais intensos, mas isso eu só compreendi mais tarde. Como de costume, ficou me olhando e esperando que eu falasse algo. Como não consegui sustentar aquele silêncio por muito tempo, iniciei o diálogo. Lauren, o que houve naquela noite depois que ingeriu o veneno? O que deu errado? Bem, o que você esperava? Perguntou-me, embora fosse óbvio que ela soubesse a resposta. Eu nunca gostei de perguntas retóricas, mas resolvi responder mesmo assim. Tal era a minha ânsia de entendimento. É claro que eu desejava sumir, parar de sofrer, buscar a inconsciência. Certo. E se eu lhe disser que exterminar a vida é impossível? Como assim? Lucas, você apenas aniquilou o corpo físico que usou na Terra por algumas décadas, mas você continua vivo. A resposta clara naquele momento me impactou como se fosse um soco no estômago. Ao mesmo tempo, uma vertigem fez com que vomitasse um líquido escuro e em seguida desmaiasse. Acordei no mesmo local, vendo Lauren com as mãos estendidas em minha direção, olhos fechados, como se estivesse me transmitindo algum tipo de energia. Ela apenas me disse: coragem, Lucas, fique tranquilo, pois lhe ajudaremos a compreender tudo. Sabemos o quanto isso é importante para você. Deus ama muito todos os seus filhos, e você é um deles. Agora você irá repousar e amanhã conversaremos novamente. Está tudo bem. Adormeci novamente, mas dessa vez me sentindo bem melhor e confortável. Então vejam bem, um soco no estômago é uma expressão que quando a gente toma uma cacetada, né? Algo que a gente não está esperando, algo que a gente não aceita e vai ter que engolir, vai ter que aceitar. Lucas não queria aceitar que a vida continua. Ele pregou a vida, há pouco tempo de vida dele na Terra, ele pregou a favor do quê? Do materialismo. Que tudo que existe é material. Aquilo que você não vê não existe. Então, que a vida após a morte, ele não assumia isso de jeito nenhum. Tanto é que quando ele se envenenou pelo desespero que ele vivia em Varsóvia, no campo de concentração, ele queria exterminar de vez a matéria que ele achava que era só aquilo.
Então, eu me mato aqui e acabou o problema. E ele incentivou, através das literaturas dele, dos livros dele, outras pessoas a cometerem os mesmos atos. Só que aí é uma porrada pro cara acordar do outro lado e falar, e aí, não deu certo? Aonde é que eu tô? E a gente acorda mesmo quando a gente está aqui na Terra, passando por uma situação física, e a gente adormece, toma uma anestesia. Quando a gente volta da anestesia, a gente não volta meio tonto, né? Eu, quando perdi meu primeiro filho, me deram anestesia geral para fazer a curetagem. E quando eu acordei no outro dia, eu acordei achando que eu estava dentro de uma geladeira. Eu me via num caixão, né? Como se fosse uma geladeira. E eu sentia um frio tremendo. Eu estava coberta com um lençol só, branco. Eu olhava para o teto, era tudo branco. Olhava para os lados, só via aparelho. Então, para mim, eu estava dentro de uma geladeira. E demorou para a consciência voltar e eu entender que eu estava num hospital e que eu estava viva. Para mim, eu estava já desencarnada. Eu achei que eu tinha desencarnado na mesa. As pessoas em volta eram todas estranhas. Eu via assim como se fosse nublado, sabe? Quando os olhos da gente ficam nuviado, que fala, sei lá. Eu não conseguia ver com nitidez. Eu voltei meia apagada, assim, sabe? Tinha hora que dava aquele sono, aí eu cochilava e acordava de novo. Então eu imagino que a situação do Lucas não foi muito diferente aqui na hora que ele acordou, na hora que ele despertou. Ficou aquela mente confusa. Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Quem são essas pessoas? E vocês veem que a benevolência de Deus é tão grande que a assistência que ele foi tendo é gradual, não é de uma vez. Não é chegarem lá e falar assim pra ele, olha, você tá acordando aqui no plano espiritual e você não morreu. Eles não deram essa notícia logo de cara, porque para o espírito é um impacto isso. E mesmo gradualmente, pouquinho em pouquinho, né, no dia a dia, dando dosagem de anestésico nele, para que ele dormisse de novo, acordasse, né, para que fosse levando no dia a dia, estruturando ele para receber a notícia. Ainda assim, quando ele recebeu, ele vomitou, ele passou mal. Porque é forte para o espírito que não aceita que ele existe após a morte física, é muito forte essa notícia para ele. Ele realmente passa mal, não no aspecto de vomitar, como aconteceu com o Lucas, mas ele passa mal, ele fica totalmente atordoado. Então tem que ser gradual, devagarinho, para ele poder ir sentindo que ele está vivo, que ele... Foi numa sessão mediúnica que eu trabalhei uma vez. O espírito estava numa fazenda e ele ficava nervoso porque pessoas estavam roubando o gado dele. Aí ele, eu vou lá, eu vou matar aquelas pessoas, eles são ladrão, e xingava e falava um monte de palavrão. E ele estava desencarnado. O gado que ele via era o dele, a fazenda que ele estava era dele. Porém, as pessoas que estavam lá eram pessoas que... da família, pessoas que herdaram os bens dele. E ele não aceitava, ele não entendia aquilo. Então a espiritualidade deixava ele ir até lá para sentir que ele estava desencarnado e depois trazia ele para o centro espírita para a gente trabalhar com essa energia mais densa que a gente tem da carne, mostrando para ele a diferença entre o plano espiritual, o plano de encarnado e mais a situação de que ele tinha as visões, né, que ele ia até o local e via pessoas mexendo nos bens dele, no gado dele, aí, nessa situação. Então, a gente pedia para ele assim, olha, acompanha o nosso raciocínio, vamos conversar. Aonde você estava, que você lembra da última vez que você estava? Você foi para um hospital? Você sentia dor? Você tinha algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença, alguma pessoa estava junto com você, então nós fazíamos questionamentos a ele que o plano espiritual, pessoas do plano espiritual tentavam fazer e ele não dava ouvido. Eu não te conheço, não quero conversar com você. E ele não conseguia ver muitos espíritos, ele não conseguia ver, porque a visão dele ainda era muito materialista, então ele conseguia ver a gente. Ele conseguia ver os encarnados, mas os desencarnados ele não conseguia. Então trouxeram ele na sessão mediúnica, porque através de nós, que ele via a gente, o plano espiritual soprava para nós, os médiums, o que a gente deveria falar com ele, e ele ia respondendo para ele ir amadurecendo a ideia de entender que ele estava desencarnado.
porque o cara não queria entender isso. Para ele estava encarnado, ele estava vendo roubar os bois dele, ele estava vendo as pessoas mexendo na fazenda dele, e ele começou a ficar com ódio, com raiva dos parentes que estavam lá, porque ele falava, eu não vou na casa de ninguém, eu não mexo na casa dos outros, por que estão mexendo na minha? Então, assim, até o espírito poder entender a condição dele do plano espiritual é demorado. Então, trouxeram esse espírito para nós várias sessões, não foi uma só. Porque todas as sessões a gente questionava, a gente jogava alguma coisa para ele ir absorvendo, para ele ir degustando aquilo aos poucos, para compreender que ele estava desencarnado. Quando ele compreendeu que estava desencarnado, ele falou, e agora? O que eu faço daqui por diante? Se eu não tenho minha fazenda, se eu não tenho meu gado, se eu não estou mais na terra, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí ele começa a questionar. Quando ele começa a questionar, aí a espiritualidade vai intuindo a gente para nortear ele, para ele aceitar ajuda, para ele ir para um hospital, para ele se restabelecer, para ele estudar, para ele aprender, para ele poder se reprogramar para uma nova encarnação. Olha como é trabalhoso, gente. Não é algo fácil, não é algo assim da noite para o dia. As pessoas têm uma ideia de que o espírito da comunicação no centro espírita, logo ele vai ser socorrido e pronto, final feliz para todo mundo. Não é assim, não é um passe de mágica. Do mesmo jeito que a gente é turrão enquanto está encarnado, que a gente custa entender as coisas, a se modificar, a querer se transformar em encarnado, desencarnado, às vezes a gente é 10 vezes mais turrão. Porque aí a gente tem que provar a existência física e a existência do lado espiritual. Dá um trabalho muito maior. Então, para a gente não ter esse problema no lado espiritual, só tem esse caminho aqui, esse aqui. Estudar, estudar, estudar. A gente precisa estudar. Mesmo tendo estudo, a gente dá trabalho para o plano espiritual. Acreditem nisso. Então, muitos de nós estamos presos à matéria. Muitos de nós ainda somos muito imperfeitos, muito egoísta, muito orgulhoso. A gente não aceita novidade, a gente não aceita transformar. A gente é turrão e a gente paga um preço muito caro. Então, o Lucas, ele era materialista mesmo. E uma pessoa extremamente materialista, ela sofre demais. Sorte dele aqui que a benevolência de Deus era tão grande com ele, que ele tinha esse lado bom, apesar de ser materialista, que ele foi socorrido logo. Porque, que nem eu falei nos outros capítulos, a situação dele, pelo tempo que eu tenho assim de espírita e que eu já trabalhei em sessão mediúnica, era para ele ter ido para o umbral e ficado lá em sofrimento por um bom tempo. E até que não. Foi aquele ato dele dividir o pão dele com crianças, sem querer nada em troca, de amor pela criança, de cuidado com a criança, é que fez ele se salvar rápido e ser tratado. Porque geralmente quem se mata não é assim não. Não é rápido desse jeito como a gente tá vendo na história não. O negócio é bravo. Então o que faz a gente, né, se transformar? A gente tá aberto aos estudos, tá aberto à novidade, tá aberto aos ensinamentos. Hoje eu fiz a leitura do Pão Nosso em áudio dos meus amigos e a mensagem, depois quem quiser, procura lá no Pão Nosso. A mensagem de hoje foi no capítulo 68. Necessário acordar. Então, quem